Se eu te perguntasse agora o que você realmente quer para a tua vida, será que a resposta ela realmente seria a tua? Ou seria apenas ali uma coleção de símbolos que o mundo ensinou você a desejar? Que talvez essa aqui seja uma das maiores prisões invisíveis da vida moderna, que é que as pessoas elas acreditam que elas estão buscando uma felicidade, procurando uma felicidade, quando na verdade elas estão apenas perseguindo representações, símbolos, imagens, validações. E o mais assustador é que quase ninguém percebe isso. Então as pessoas elas passam anos correndo atrás, por exemplo, do dinheiro, mas muitas vezes elas não querem o dinheiro em si. Elas querem o símbolo de importância que ele está representando. Elas querem sentir que elas têm valor. E outras passam anos buscando, por exemplo, relacionamentos, mas não necessariamente um amor. Elas querem o símbolo de elas serem escolhidas, o símbolo de elas serem desejadas, suficientes. E outras querem mais status, querem uma produtividade, um corpo perfeito, uma rotina perfeita, mas não porque aquilo realmente faça sentido para a alma delas, mas porque aquilo representa uma aceitação, um pertencimento, um reconhecimento. E talvez, pela primeira vez, você esteja entendendo algo profundo, muito profundo. Talvez você nunca tenha desejado muitas das coisas que você está, talvez, tentando conquistar. Talvez você só tenha aprendido que elas fariam você parecer alguém que você julga importante. E isso muda completamente a forma como você começa a enxergar a tua própria vida. Porque quando você entende isso, você percebe que o maior vazio ali do ser humano moderno não é a falta de conquista, é uma falta de identidade. A pessoa ela não sabe mais quem ela é sem aqueles símbolos que ela construiu ao redor de si. Ela olha para a própria vida e tudo virou uma representação. A roupa representa um status, o relacionamento representa o valor, o trabalho representa uma importância, a produtividade representa ali um merecimento e até a espiritualidade virou símbolo, até o autocuidado virou uma performance, tudo virou uma imagem, tudo virou uma tentativa de provar alguma coisa. E sabe qual era o problema de você viver assim? Você nunca descansa, você nunca dá descanso para si mesmo. Porque uma identidade construída em símbolos, ela precisa ser sustentada o tempo inteiro. E isso cansa profundamente, cansa a mente, cansa o corpo, cansa a alma. Porque no fundo você sente que você está sempre tentando alcançar alguma versão ideal de si mesmo. Como se quem você é agora nunca fosse o suficiente. E talvez seja exatamente por isso que você sente tanta ansiedade às vezes. Porque a ansiedade muitas vezes ela nasce dessa distância entre quem você realmente é e quem você sente que você precisa parecer. Então, pensa comigo com sinceridade. Quantas coisas você quer hoje realmente nasceram da tua essência, da tua identidade? E quantas nasceram de um medo de você não ser o suficiente? Quantas metas vieram da tua verdade e quantas vieram de uma comparação com outra pessoa? Que existe uma diferença muito grande entre você escolher algo por significado e você escolher algo por representação. E o problema é que quando você vive por representação, você nunca chega em um ponto de paz, porque os símbolos, eles nunca satisfazem completamente. Eles só criam ali mais necessidade, mais comparação, mais cobrança, mais vazio. Existe um filósofo que ele é chamado de Jean Baudrillard, que ele falava algo muito forte. Ele dizia que a sociedade moderna, ela não vive mais a realidade, ela vive uma simulação da realidade. Então, quando eu entendi isso também, parecia que tudo estava começando a se encaixar, estava fazendo sentido. Que hoje as pessoas,
elas não vivem tanto mais a experiência. Elas vivem a imagem das experiências. Elas não querem apenas viajar. Elas querem a representação de uma vida perfeita. Não querem apenas trabalhar. Querem a representação de um sucesso. Não querem apenas existir. Elas querem parecer alguém relevante também. E talvez você esteja cansada porque a tua vida inteira virou uma tentativa silenciosa de representar valor para os outros. Então olha como isso é profundo. A maioria das pessoas não quer realmente um carro específico. Ela quer o que aquele carro simboliza. Não quer realmente uma profissão específica. Ela quer o status emocional associado a ela. Não quer realmente certos padrões de vida. Ela quer a sensação de pertencimento e validação que aquilo promete. E isso significa que muitas pessoas vivem décadas inteiras perseguindo símbolos, sem nunca ali perceber que elas abandonaram talvez a própria identidade naquele caminho. E aqui entra uma das coisas mais importantes que você vai ouvir hoje. Quando você constrói a tua identidade em cima de símbolos, a tua autoestima ela fica dependente desses símbolos. E então se você ali perde, por exemplo, o dinheiro, você sente que você perdeu o teu valor. Se você perde um relacionamento, você sente que você perdeu também o teu valor. Se você falha alguma coisa, sente que perdeu o valor, porque a tua identidade, ela nunca estava realmente em você. Ela estava no que você conseguia sustentar externamente. Isso aqui é um perigo. Isso é extremamente perigoso, porque qualquer coisa externa pode desaparecer. Isso aqui é óbvio. Então, quando a tua identidade, ela está em quem você é, e não no que você representa ali naquele momento, ninguém consegue tirar isso de você. Você precisa, então, colocar isso na tua identidade e não depender de um símbolo. Porque quem depende de símbolo tá ferrado. Então você precisa internalizar isso aqui, não aquilo que algo representa. E talvez seja exatamente essa transformação que você precisava viver hoje. Perceber que você é maior do que qualquer símbolo. Você é maior do que qualquer aprovação alheia, é maior do que qualquer performance. Você é maior do que qualquer imagem. Porque enquanto a tua identidade depender daquilo que você apenas aparenta, você vai continuar emocionalmente escrava de uma validação. E talvez você nunca tenha percebido isso com tanta clareza. Mas muitas das tuas decisões, elas foram guiadas pelo medo de não parecer suficiente, não pelo desejo genuíno ali da tua alma. Deixa eu te contar algo muito importante aí sobre o cérebro humano, tá? O cérebro, ele cria valor emocional baseado na repetição social, ou seja, quanto mais você vê algo sendo admirado, mais ele aprende que aquilo significa valor. Então, desde cedo você está sendo exposto ali a padrões de sucesso, beleza, produtividade, reconhecimento. E aos poucos, o cérebro ele começa a associar essas imagens com merecimento. Por isso você sente que você precisa alcançar certas coisas para finalmente se sentir válida. Só que isso é uma armadilha. Porque o cérebro ele começa a correr atrás de uma sensação que ela é simbólica, não de verdade. E é aí que a pessoa ela perde contato consigo mesma. Ela já não sabe mais o que realmente gosta, o que realmente quer, o que realmente faz sentido. Ela só sabe o que ela aprendeu que deveria querer. E isso cria uma sensação silenciosa de um vazio existencial. Porque lá no fundo existe uma parte sua que sabe quando algo não faz sentido. Sabe quando você está tentando apenas corresponder. Sabe quando você está vivendo somente para aparecer e não para você ser. Só que essa voz ela vai ficando cada vez mais abafada pelo excesso de comparação, pelo excesso de estímulo, excesso de validação externa. E talvez seja exatamente por isso que você sente, às vezes, confusão mental. Porque a alma ela está tentando sobreviver embaixo de uma identidade construída para os outros. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora, tá? Talvez a verdadeira liberdade, ela não seja conquistar tudo aquilo que o mundo diz que você deveria ter, mas talvez a liberdade real, ela seja finalmente você descobrir quem você é na tua identidade
sem que você precise provar nada para ninguém. E você colocar o teu valor nisso. Porque uma pessoa que sabe quem ela para de viver emocionalmente refém de apenas símbolos. Se o teu carro quebra, tua vida não acabou. Então você vai usar as coisas, mas você não vai construir identidade em cima dessas coisas. Você pode desejar algo, mas você não precisa daquilo para você se sentir suficiente. Você não precisa de um carro para você se sentir que você é suficiente, porque você já é a tua identidade. Então você entende que o valor pessoal não nasce da aparência, do dinheiro, da aprovação, vai nascer da consciência de quem você é. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a perceber que a tua identidade é maior do que qualquer imagem que você tentou sustentar. Porque os símbolos, eles podem impressionar pessoas, mas eles nunca vão preencher uma alma desconectada de si. Talvez o que você esteja procurando esse tempo todo não tenha sido apenas status, validação, performance, mas você estava procurando de verdade voltar para si mesmo. Então você está percebendo isso. É isso que vai mudar, na verdade, completamente a forma que você enxerga a tua vida, a tua percepção. Porque o problema nunca foi você querer crescer, querer conquistar, querer melhorar de vida. O problema começa quando você acredita que você precisa dessas coisas para você se sentir alguém. Porque quando o teu valor depende do que você conquista, a tua paz ela desaparece. Você vive terceirizando algo que começa contigo. Você vive em estado constante de comparação, de cobrança, de insuficiência, sempre sentindo que falta alguma coisa, sempre acreditando que a próxima conquista finalmente vai trazer aquela sensação do boom, que você tanto procura. Só que ela nunca traz completamente, porque isso não vai te preencher. O vazio, ele não é material, ele é identitário, é da tua identidade. Você tem que se sentir completo por você mesmo, e não porque o teu valor está em alguma coisa. Então, pela primeira vez, você pode estar entendendo isso com clareza também. Você não quer só o dinheiro, você quer uma segurança emocional. Você não quer só relacionamento, reconhecimento, você quer sentir que você tem valor. Você não quer apenas relacionamento vazio, você quer sentir que você merece amor. Percebe como tudo sempre volta para a identidade? Porque enquanto você não entende que o que realmente está buscando por trás dos símbolos, o que você está buscando, você continua emocionalmente ali dependente deles, dependente do vazio, e qualquer coisa externa passa a controlar a tua autoestima, o teu humor, a tua percepção sobre si mesma. E isso é perigoso, porque isso vai te colocando numa prisão invisível. Porque a pessoa que passa a vida inteira tentando sustentar uma imagem, sem nunca fortalecer quem realmente ela acaba se prejudicando de uma forma ali inimaginável. Então pensa comigo, o que aconteceria com a tua vida se você finalmente aprendesse a construir valor interno, ao invés de você depender da aprovação ali de um valor externo, da opinião alheia? O que mudaria na tua identidade se você não dependesse da aprovação de outras pessoas? Se você não precisasse mais parecer forte o tempo inteiro? Se você não precisasse mais se comparar? Se não precisasse mais alcançar coisas para você sentir que você é suficiente? Isso mudaria tudo, não é? Porque uma pessoa que fortalece a própria identidade, ela deixa de viver no automático, ela começa a escolher de forma consciente. Ela para de perseguir tudo aquilo que só alimentava a carência emocional e ela começa a construir uma vida alinhada com verdade. A maioria das pessoas, elas acham que elas estão travadas por falta de disciplina, mas na verdade elas estão travadas porque existe um conflito interno gigantesco entre quem elas são e que elas estão tentando parecer. E esse conflito, ele consome energia mental o tempo inteiro. Por isso você procrastina, por isso você perde foco, por isso você se sente cansada, mesmo sem você entender exatamente o motivo, porque a tua mente ela está constantemente tentando sustentar padrões que não nasceram da tua essência. E o cérebro ele entra em uma sobrecarga quando ele vive tentando corresponder a expectativas externas o tempo todo. Então imagina o que aconteceria quando você começasse a se reorganizar internamente. Quando você aprende ali a separar o que é desejo genuíno do que é apenas necessidade de validação, a tua mente ela começa a desacelerar.
porque finalmente existe uma coerência, existe um alinhamento por trás, existe uma verdade. E quando existe a verdade, vai existir a força. E uma das maiores forças emocionais que alguém pode desenvolver é a capacidade de existir sem precisar provar o seu valor o tempo todo. Porque isso muda a tua forma de trabalhar, muda os teus relacionamentos, muda as tuas decisões, muda a tua energia. Você está construindo uma identidade sólida, consciente, alinhada. E talvez essa seja a verdadeira transformação que quase ninguém fala. Não é sobre você se tornar outra pessoa. É sobre você remover tudo aquilo que você fez para se desconectar de si mesmo. Então preste atenção. Atualmente ela foi treinada durante anos para buscar uma aprovação externa. E você não muda apenas entendendo isso racionalmente. Você muda através de uma prática consciente, através de repetição, através de novos comportamentos. Porque o cérebro ele aprende pela experiência. Então, toda vez que você escolhe agir alinhada com quem você realmente é, você começa a criar novos padrões internos. E aos poucos, a tua mente, ela para de depender tanto de uma validação e ela para de buscar tanto ali a comparação para viver, tentando representar alguma coisa, porque ela vai começar simplesmente a existir com uma autenticidade. Só que, para isso, você precisa de estrutura. Porque sozinha, no meio de excessos, de estímulos, de distração, excesso de ruído mental, a maioria das pessoas acaba voltando para o automático. Exatamente, percebendo isso, percebendo quantas pessoas estão mentalmente travadas, emocionalmente sobrecarregadas e desconectadas ali da própria identidade, que eu desenvolvi o Ativação Interna. Ele não é um conteúdo motivacional, ele é um processo profundo para ajudar pessoas a reconstruírem a si mesmas, a compreenderem padrões invisíveis que controlam ali as tuas decisões, a tua identidade, reestruturar crenças para você ativar comportamento alinhado com quem você realmente deseja se tornar, com a vida que você realmente quer e que faça sentido para você. Que talvez o que esteja faltando na tua vida não seja mais esforço, não é esforço. É só direção, é clareza, é organização interna. E junto com esse processo, existe algo que potencializa todo ele, que é o CMD, que é o Código da Mente Destravada, que eu inclusive te entrego como um bônus. É um sistema para você ali adaptar para a tua realidade, potencializado, inclusive com inteligência artificial. E ele foi criado exatamente para ajudar você a tirar a tua mente do caos, organizar pensamentos, recuperar foco, clareza, direção e finalmente você executar, sabe, aquilo que realmente importa. Que uma mente confusa gera uma vida confusa. Uma mente desorganizada, organizada, na verdade, ela vai mudar completamente a tua percepção de realidade. Quando a tua mente está desorganizada, a tua vida é um caos. E talvez seja isso que você estava buscando esse tempo todo, um alinhamento interno, para que no externo você reflita isso. Porque o mundo, ele trabalha nessa lei da correspondência. Aquilo que está em cima é como que está embaixo, então guarda isso. Talvez seja isso que você estava buscando esse tempo todo. Não é mais símbolos, não é mais aparência. E talvez seja finalmente sentir que a tua vida ela tem sentido para você. Talvez você só estivesse cansada de realmente viver tentando parecer alguém, enquanto você estava se afastando cada vez mais de quem você realmente é. E pela primeira vez, você está pronta para voltar para si mesma.